Olá, crianças, bom dia. Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, mais um horário de aula de língua portuguesa nesta quinta-feira, dia 19 do mês de agosto do ano de 2021. Eu me chamo Ana Lúcia e sou professora de língua portuguesa nessas primeiras aulas. Vamos dar continuidade ao mesmo gênero textual, né? Relato pessoal durante essa semana, até na sexta-feira. E o relato pessoal, né? Sempre questionado, estudado na leitura diária. Vamos ter essa leitura diária, vamos ter também questionamentos de compreensão do texto, não é verdade? E vamos ter as atividades para que sejam respondidas. Então, eu vou pedir que você abra seu livro Ápice de Língua Portuguesa, da capa verde, primeiramente na página 156, quer dizer, 156. Na página 156. Abriu? Muito bem. Então, estando na página 156, você vai encontrar o texto Sopa de Baleia, quer dizer, gênero textual relato pessoal, e o título do texto é Sopa de Baleia. Sopa, você já sabe, é uma comida, baleia, um animal, né, que vive na água, vive no mar, é um tipo de mamífero grande, muito pesado, né? E, por exemplo, eu vou realizar alguns questionamentos e você acompanha no texto. Em que local aconteceu o fato narrado? Sim, qual foi o local? Nós vamos ver aqui o texto para você ver qual foi o local. Eu vou deixar uma posição diferente para o texto ficar visível. Muito bem, sopa de baleia. Aqui diz, numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Opa, aqui pergunta assim, em que local aconteceu o fato? O texto não está muito claro em relação ao local, mas existem algumas pistas que a gente pode descobrir. Quando ele diz aqui, de repente, uma baleia, onde vivem as baleias? Eu acho que elas não vivem na parte terrestre, elas vivem na água, então já é uma pista. Ela veio bem perto do barco. Oxe, onde é que os barcos, né, se movimentam? É na terra ou é dentro da água? Muito bem, na água. Então, eles rodeavam o barco. Elas rodeavam o barco. Não é isso? Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas rodeava o barco. Eram tantas que não dava para contar, pareciam centenas. Era como se o mar... Olha outra pista. Já disse até o local, né? Então, você já vai vendo aí a resposta. Em que local aconteceu o fato narrado? Qual era o fato narrado? Muito bem. O fato narrado era um passeio de férias que uma família fez na Antártica. E na Antártica. E lá eles estavam como? Eles estavam andando de barca no mar e viram essa maravilha, né? Viram essas coisas maravilhosas que as baleias jubarte faziam. Muito bem. Então, a próxima pergunta é, do que trata o texto? Qual é o assunto desse texto? O assunto do texto, né, era uma família que estava, né, passeando de férias, né, na Antártida. E lá eles ficavam passeando e viram essas baleias no mar. E a Laura, que é, aliás, as três, né? As três começaram a contar, fazer esse relato pessoal, né? Que elas viveram nessas férias viajando.
A que gênero textual pertence? A que gênero textual pertence? Né? A que gênero textual pertence a esse texto? O relato. Estou dizendo, a que gênero textual pertence esse texto aí? Né? Pertence ao relato pessoal. É algo que alguém conta. Né? A pessoa vai fazer um relato do que vivenciou, do que experienciou. Onde as meninas... Por que o barco ficava balançando? Eu vou ler aqui para vocês verem que todas as informações que a gente pergunta estão no texto. No terceiro parágrafo diz: era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubás. Elas passavam tão perto do nosso veleiro. Elas passavam tão perto que nosso veleiro, quer dizer, nosso barco ficou balançando. Por que ele balançava? Por causa do movimento que as baleias faziam ao redor do barco. Elas são muito grandes, pesadas, e elas, ao se jogar na água, fazem um movimento muito grande. E o barco também balança, né? Muito bem. Onde as meninas estavam? Sim. Ela falou assim. Elas falaram assim: a baleia passou perto do nosso veleiro. Então, ela estava dentro de um barco no mar. Como você sabe disso? Exatamente por causa dessas informações que o texto vai dando para a gente. Ele vai dando umas pistas que a gente vai interpretando. Em que horário do dia as meninas perceberam a aproximação das baleias? Aí lá no início diz assim: numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos, de repente uma baleia veio bem perto do bar. Quando uma baleia chega perto do bar, ela está se aproximando, e aqui falou em aproximar, quando houve a aproximação das baleias, de manhã bem cedinho. O que as autoras quiseram dizer com a expressão "eu nunca vou me esquecer daquele dia"? O que quer dizer isso? Eu vou deixar essa pergunta para você. Será que é porque o dia foi ruim, o dia foi bom, o dia foi importante, foi marcante? Por que ela nunca vai esquecer disso? Manda essa resposta para mim no caderno, tá bom? Muito bem. Então, agora eu vou colocar, depois que tá aí, eu vou voltar aqui. Né? Eu vou voltar aqui no texto. Então, aqui a gente vai fazer agora alguns exercícios para poder treinar. E eu espero que vocês estejam acompanhando as explicações. Então, você estava com o livro Ápice aberto na página 156. Pois agora você olha a página 157. Aí você fica procurando a questão 5. Vá na página 157, eu estou procurando aqui também no meu. A página 157, você vai para a questão 5, bem embaixo. Só é uma questão. Contrário? Muito bem. Aí você também passa para a página 158. E aí você vai responder a questão 6. A questão 6. Você vai responder. Contrário, né? Muito bem. Pois pronto. Você vai responder a questão 5 e a questão 6, ok? Agora vamos para lá para eu poder explicar. Antes disso, vamos ver o texto. Vocês viram o texto ali? E agora aqui é um texto escrito por uma criança. Olha o que ela fez. Ela desenhou um monte de baleias ao redor. E ela escreveu o texto. Ela fez uma cópia do texto numa folha. Muito linda a letra. Ela desenhou as baleias aqui de um lado, olha. 2. Aqui também ela desenhou outras 2. Aqui ela desenhou mais baleias, porque eram muitas, né? Então, ela copiou o textinho aqui, ó. É o mesmo texto que está no livro, só, ó, sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte dela. Quer dizer, ela copiou o texto todo. Você pode fazer isso também. Faz uma cópia do texto com a letra cursiva linda, linda, linda. E faz que nem ela. Manda a cópia para mim.
Muito bem. Ela aqui, ela aproveitou para ela poder conhecer os parágrafos. Parágrafos que a gente vai conhecer daqui a pouco, ela pegou e pintou. Você pode pintar no livro os parágrafos, né, que tem no livro. No livro, no texto, você pode pintar os parágrafos olhando para esse texto. Numa manhã, bem cedo, é um parágrafo, aí vem para outro. Elas rodeavam o barco, é outro parágrafo. O outro, era como se o mar fosse uma sopa de baleias de baixo, é outro parágrafo. E o último, eu nunca vou esquecer daquele dia. Pinta os parágrafos aí no seu texto. Depois que você pintar, você vai ver que depois que faz no meio do texto, depois que faz ponto, encerrando uma frase, ao começar a escrever outra frase, se começa a escrever depois de ponto com letra maiúscula. O de é com letra maiúscula, depois é com letra maiúscula, o é com letra maiúscula, elas é com letra maiúscula, que no início numa é com letra maiúscula, era é com letra maiúscula, eu é com letra maiúscula. Aonde fizer ponto se escreve com letra maiúscula depois, ou então quando iniciar parágrafo e frase. Ok? Muito bem. Vamos em frente. A páginazinha que você vai pegar, a página 157, apenas com essa questão. Você vai responder no livro por que vocês acham que o barco ficou balançando. Então, você vai fazer uma frase explicando essa resposta nessa linha. Olha como é pouca tarefa. Não adianta dizer, mas é muita tarefa, porque não é. Olha a outra aqui, o tamaninho. A 6, na página 158. A questão 6 diz, copie abaixo a frase final do texto. Você vai lá no texto, na página 156, e olha qual é a frase final e copia ela nesta linha. Aí depois diz assim, o que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase, que você acabou de copiar lá em cima? Fale sua opinião, dê sua opinião, tá bom? Pronto, a tarefa nessa primeira parte é só essa.